E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aqui que o Miller, o Chico Lang corintiano e o pessoal lá do Mesa Redonda falaram após o empate do São Paulo com o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Poderia, né, ter sido uma vitória. Acho que o São Paulo hoje perdeu 2 pontos em vez de ganhar 1. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra mim e atingir a meta de 5 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, não custa nada. Ajuda esse jovem São Paulino aí, beleza? A gente vai ver aí o que o Miller falou sobre o jogo, sobre o Caleri, sobre os gols, sobre o nosso camisa 10. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai comentar muito sobre o jogo de hoje e sobre o nosso querido camisa 10. Créditos e direitos autorais eu vou deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Que o Lucas, ele fez a jogada do que resultou no seu gol. E depois ele fez uma outra jogada pegando a bola no seu campo de defesa e foi dentro do gol e bateu. Você pode ver que a facilidade era tão grande que o São Paulo, o Lucas estava deitando e rolando. Aí é erro de posicionamento. O que acontece com 3 minutos? Aí é que o time a facilidade era tão grande que o gol foi pelo meio. Geralmente pelo meio é muito congestionado. Qualquer time fecha o meio e não deixa passar a bola. Olha só. Mas sem tirar a qualidade dos jogadores de São Paulo, né? Então o Lucas foi muito bem. Muito bem, né? Ele sai do Ranieri, ele individualiza, dá velocidade, toca pro Caleri, que faz bem essa questão de pivô. Usa bem o corpo. Usa bem. Ana, não é falta ali. Teve uma jogada anterior também que o Lucas saiu de quase do Ana, cortou o Garrafa tá perguntando então, se não agora, foi falta do Caleri no Caetano. Eu queria no pedir Caetano. um desafio para nossa produção, se a produção pode fazer esse desafio. Pegar esse gol que nós estamos vendo do São Paulo, exatamente com o gol do Corinthians. Porque para falar sobre critério, o Ramon utilizou o mesmo critério. Nessa mesma jogada, que a gente está aqui podendo discutir falta ou não falta, ele entendeu como luta por espaço limpa e deixou o jogo seguir. E no jogo, né, no segundo gol, que foi acho que aos 15 minutos. Não coloca, Chile. Aos 15 minutos do segundo tempo, o gol do Corinthians. Também houve uma disputa com o Yuri veio É o gol por do baixo. Mosquito, né? É o gol do Mosquito, Isso, o gol do Mosquito. uma disputa do Yuri Alberto. Aí, ó, Olha lá, só, Ana. a jogada é quase que parecida. Se a gente for parar para analisar, inclusive até quase o mesmo lugar do campo. Ele em cima do lance usou o mesmo critério. E ele, em cima do lance, ele utilizou tanto para o critério para o gol São Paulino e para o gol corintiano não marcar falta. Então, no meu entendimento, não houve falha nem no primeiro e nem no segundo. O Caleri não fez falta no primeiro. Não, por que eu digo? Principalmente pelo princípio de critério adotado pelo árbitro. Por quê? Vocês podem estar pensando em casa, Ana, mas se tivesse apitado? Aí que vem o X da questão. Se eu apito e anulo o primeiro gol São Paulino, eu sou obrigada Tá, mas tá legal. Anular o gol do Corinthians por uma questão de critério. Tá ok. Agora, analisando as duas jogadas, eu não vejo infração nem na primeira jogada. Aí normal pra você aí. Normal. Você vê que o jogador, quando percebe que vai perder a bola, se joga. E o mesmo acontece com o Yuri e com o Luciano. E outra coisa ali, né, jogador? Ali o zagueiro, ele não pode querer antecipar. Perfeito. Ele não pode querer antecipar, até porque ele sabe que tem um jogador que faz bem o pivô. Alguém viu falta nesses lances? Alguém viu falta nos dois lances de gol? Vocês concordam com a Ana, Alex? Fiquem à vontade. Não foi? Eu vou falar quem foi. Não, olha lá. Tô brincando, não foi não. Não foi, porque ele perde a bola e quando ele sente que perdeu a bola, ele se lança, falando do defensor. Aí que entra. E o mesmo acontece se a gente for pedir pra produção. Agora o lance do Yuri com o Luciano, se eu não estou equivocado, o Luciano também. Quando o Yuri vem por baixo, Luciano foi mole no jogo. percebendo que vai perder a disputa, ele se joga. Ele O Caetano também foi mal. Presente no lance. Os dois foram mal. O Luciano não matinho. Olha lá, a mesma jogada aqui agora, a gente tem uma fração de segundos antes, pra quem tá em casa acompanhar o nosso raciocínio. Aí, exatamente aí. O Jandrei ali, tudo certo com o Jandrei, né, Miller? Não, foi muito mérito do... Não tem o que falar do goleiro, né? Negócio de rede social, já vi nego criticando o Jandrei. Pera aí, gente. Não, tudo bem que ele chama gol, mas pô... Como é que é, Miller? Chama gol? Goleiro vitamina. Bateu, como é que é, pera? Bateu, tomou? O primeiro gol, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Braço curto, meu. Pô, e outra, esse segundo gol aí, sabe, ele tava mal posicionado. Ele tava mal posicionado. No segundo... Se ele não tem uma altura que tem o Carlos Miguel, Você acha que se você fosse não se o Carlos Miguel, adianta. pegaria? O goleiro baixo não se adianta. Fica mais dentro do gol. E pula pro canto. Exatamente. Aí ele tinha espaço pra defender a bola. Põe lá o gol pra ver a posição Pode que ele ver. tava. Pode ver. Isso é uma observação interessante do Miller. Mas eu achei que o Mosquito bateu bem na bola, não? Olha só. Não, né? essa imagem não dá pra ver. E outra coisa, foi muito rápido. Foi muito rápido. Aí, olha lá. Porque ele não Olha lá, esperava tá fora que o do Luciano gol. iria perder a Tá bola. quase na risca da pequena área. O Paulo tocou no X da questão. Vai escutar ela aqui, Nesse por favor. caso, nem o sistema defensivo do São Paulo esperava que
o Luciano fosse perder essa bola. Surpreendeu toda a defesa, Não, mas inclusive o Luciano goleiro. foi displicente. A tiriça dele, pô, peraí. Chega chutando a bola. Pô, é um clássico pegado, ô, Ana. Agora, Você tem Miller, que tirar a bola. Eu quero te perguntar Ele quis aqui, sair jogando. se o Garrafa me permite. Claro. O Zibeldia diz que não, que ele alega, né, que a vitória não veio em função do tempo de descanso. Agora, vocês, Vamos ouvir então ele vocês que falando são sobre craques, isso? vocês que são craques aqui, Vamos eu ouvir ele gostaria de falando sobre ouvi-los isso, Ana? sobre isso. Né, porque o Zubeldia, o São Paulo jogou na quinta-feira. Isso. Na quinta-feira, Na terça. né, contra o Internacional. O jogo foi lá em Curitiba. É isso? Criciúma. Foi em Criciúma. Heriberto Rios. Heriberto Rios. São Paulo jogou com o Internacional na quinta-feira em Criciúma e o Corinthians jogou na terça-feira aqui. E o Zubeldia, a Ana lembrou bem, a nossa produção trabalhando rapidamente, ele falou sobre esse tema de desgaste, que ele não achou isso correto. Vamos ouvir sobre calendário. Primero, aclarar que no me gusta jugar los clásicos con ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Tuvieron 2 días más de recuperación que nosotros. Creo que la organización, cuando se trata de clásicos, debería contemplar que los dos equipos lleguemos con el mismo día de preparación. Porque es un clásico que hay mucha expectativa, es un clásico paulista, es un clásico que representa mucho, entonces no me gusta regalar esa situación. Tá aí ele fazendo essa observação, lembrando bem o que a Ana pontuou, mas a gente tem que olhar para o calendário do futebol brasileiro em função do que aconteceu com as equipes do Ele Sul. já sabia que o calendário brasileiro é assim. Então, Mas, por que veio trabalhar aqui? mas a questão Tem que fica, reclamar. é vantagem ou não é vantagem? Aí acho que tem três personagens que trabalham dentro de campo, trabalharam dentro de campo, que podem falar de aspecto físico. Nós somos jornalistas, né? A Ana, além de jornalista também, mas ela Eu fui um grande jogador também. Não, aí, Rafa, deixa eu só falar faz uma diferença jogar na quinta, domingo, terça? Então, deixa eu falar uma coisa. Eu estive agora, um mês passado, na Alemanha, com o Bayer Leverkusen, e com a equipe. A equipe jogou no sábado um jogo final, que era o último jogo da Bundesliga. Precisava ganhar, né, para o recorde de partidas. Depois, no meio da semana, uma outra final da Euroliga. E depois, no final de semana, uma outra final da Copa. Da Copa da Alemanha. Em menos de 48 3 horas. finais em uma semana. Então todo mundo fica aqui, é muito jogo. E não, lá na Europa é diferente, tem nada de diferente para time grande, irmão. Time grande tem que jogar. E jogar, hein, jogador? Jogar toda semana é lindo. Vai fazer físico, então. Mas o que o Zubeldia falou, Paulo, eu concordo com você, mas o que o Zubeldia reclamou não foi isso. Ele falou que é uma desigualdade muito grande. Um time jogar na terça e outro na quinta para se enfrentarem no domingo. Então, 2 o dias a Atalanta mais. não jogou a semana inteira, Paulo, jogou no... o Alex tá correto. Ele não tá reclamando de jogar quinta e domingo. Ele tá falando, eu joguei na quinta e outro jogou na terça. Para de chorar as Mas essa é uma pitangas. mudança no calendário, né? Por causa das Ele tá enchentes do questionando Sul. que não foi justo porque um time teve isso. 48 horas a mais de Mas não adianta repouso, de falar, porque não descanso vai mudar isso aqui nunca. do que ele. Não vai mudar nunca isso. Fisiologicamente falando, a gente sabe que sim, impacta. Como atletas que fomos, impacta. Agora, sabendo do calendário que nós temos, o grupo de fisiologistas também, aí eu acho que esse é um ponto importante, sabedor disso, tem que preparar o seu elenco para isso. Então, assim, não é novidade, a gente sabe que há uma diferença, sempre vai haver. Mas se você já está preparado para isso, você sabe que você vai ter que trabalhar uma recuperação maior, uma reposição, inclusive nutricional diferenciada, mas que isso não vai impactar no rendimento do jogo. Inclusive como árbitro, a gente passa por isso também. Foi um jogo que não teve tantas faltas. Não. Foi um jogo que não foi truncado. Não foi Foi um truncado. jogo muito aberto, né, para ambas as equipes. Então não tem essa de falar, pô, tô cansado no jogo. Como o próprio jogador falou, o São Paulo, depois que o Corinthians perdeu um jogador, tinha espaço para jogar à vontade. Isso que eu ia falar, o Tinha Miller matou espaço a para jogar à charada. vontade. Então, o que aconteceu? O São Paulo não foi autossuficiente 100% para fazer o que tinha que fazer. Procede essa reclamação. Faltou atitude do Isso jogador aí, de São isso Paulo aí. para ganhar do Corinthians. Que naquela hora que fez 1 a 0, era hora de tentar o 2, era hora de Chico, tentar o uma coisa é terceiro faltar também. atitude ou não, outra coisa é a questão física que o Zubeldia reclamou. Se faz ou não diferença os dois times se enfrentarem, sendo que um jogou na quinta e o outro na terça. Mas, Alex, observando o jogo, você acha que eles estavam cansados? Na hora, a adrenalina até nem deixa passar. então. Não, mas no segundo tempo não, vamos ser honestos aqui. Segundo tempo o volume de jogo caiu. Sim, para ambas as ambos os lados. equipes. O primeiro tempo o volume foi altíssimo. Sim.
O segundo tempo, depois do 23º minuto, a intensidade do jogo baixou. O Miller tá só ali, ouvindo. Procede a reclamação do Zubeldia. São 11 jogos de invencibilidade, é isso, né? 12 do São Paulo e 11 do Zubeldia. Procede essa observação do Zubeldia, Miller? Ué, ele fez todas as substituições hoje? Não. Então. E aí? Outra coisa, qual que é o elenco do São Paulo? Hoje o São Paulo tem banco de reservas. Compara com o Corinthians. São Paulo tem peça de reposição. Essa conversa é fiada, pá, para. Olha, 2 dias depois, 2 dias antes. Como o Chico falou, e a Ana, o calendário do futebol brasileiro é assim, sempre será assim. Sim. Não adianta. E outra, qual o jogador do São Paulo no elenco que tem 35, 37 anos? Se fosse o Fernando Diniz reclamando, ele teria razão. Meio time dele é velho. Bom, Agora o Zubeldia, o time é sub-20. 25 anos, 26 anos, 23, 20. E aí não tem velho. até pra gente chegar, Miller, no lance que a Ana São levantou. 5 substituições, né? Exatamente. Vamos deixar claro aqui agora. O jogador matou a charada. 5 Miller matou. substituições é meio time, hein? É meio time. É meio time, tem que saber, com inteligência, dosar. O calendário é essa loucura. Esse mesmo Foi time bem, de hoje, você do foi São bem, Paulo... Você foi pontual. Miller foi cirúrgico. Ana, esse mesmo time do São Paulo hoje não foi o mesmo de Criciúma. Trocou a Arboleda. Entrou a Arboleda. O Elton Rato não jogou. Ué, até entrou no finalzinho. Entrou no finalzinho. Enfim, a Ana levantou o lance do Carlos Miguel, né, que é o segundo gol do São Paulo. Antes do segundo gol do São Paulo, vamos ao primeiro gol do Corinthians, que é o gol do Coronado. Não teve irregularidade, eu quero que a gente analise o lance, que foi um golaço do Coronado. O Chico já destacou o bom jogo que fez o Coronado. E aí, gente, que batida precisa. Não estava adiantado de novo lá. O Jandrei não pulou, né? O Jandrei. Ô, Miller, Jandrei, vai pra você. Ele pulou no chão. Quer que eu fale o quê? Ele pulou bola rasteira. Você quer que eu fale pra você ou pro Arboleda? A verdade. Você quer que eu fale pra você ou pro Arboleda? Arboleda? Arboleda, eu com 58 anos, eu marco com os olhos. Você não. Tem que cortar o espaço do cara. O Coronado dominou, virou, pensou, sonhou, projetou e chutou. Pô, pelo amor de Deus, meu. Será que ainda tava com a tal da bolha nos pés? Não, ele tá chateado que não foi pra Copa América. Ó, engole o choro e vai jogar, vê lá. Olha o espaço que ele deu. Aí é mole. E o goleiro? Ah, o goleiro, pelo amor de Deus. Não, Miller, não, quero saber do goleiro, pelo amor. Não, se a bola era defensável, não era. Sua variação aí, é importante, Ô, Miller. jogador, todo boleiro que faz esse posicionamento, jogador, que faz esse posicionamento, Ana, ele vai chapar a bola. Ali, não Dali, tem. é Até sempre. porque Porque ele tem que limpar o Arboleda tá na frente dele. Em outras palavras. Não tem espaço pra ele chutar no canto direito do Jandrei. Só os cantos esquerdos. Você é goleiro, não sabe disso? Ali é o Arboleda fazer a parede em cima dele, acabou. Ele não tem... Não, eu já te falei. O primeiro erro foi do Arboleda. Isso. Ele encurtar o espaço. Aí o Coronado não virava, não girava e ia tocar pra trás, que é normal hoje. Agora, ele teve todo esse tempo, todo esse espaço, Mas no Jandrei ele vai faltou chapar. explosão. Faltou explosão pra Eu ele tô te chegar. falando, ele chapou Ele caiu, no ele não canto pulou, ele esquerdo, caiu. porque ele só tinha essa opção. Foi golaço, Ele não ele tinha caiu. 3 opções de canto. também. Ele tinha só uma, porque o Arboleda tava fechando o espaço dele aqui. Olha aí, cara. Ele não Eu pulou, fiquei gente. com essa impressão do Alex, né? Eu tava fazendo jogo lá pela Rádio Capital e tal. Eu falei, se alguma coisa no goleiro, tá aí. E o Alex agora, ele foi lá e falou, me faltou explosão. Não tô dizendo que a batida foi muito boa, foi foi frango, tudo, ninguém tá não é? falando que foi Mas Mas o chute do Coronado foi perfeito. Foi. não tira o mérito do E outra Coronado. coisa, esse rapaz, ele é especialista nisso aí. Ele estava meio inibido no Corinthians, agora ele está começando a fazer um gol por jogo. Eu prefiro dar os créditos pro Coronado, Coronado e... Eu tô com Não vou você. condenar o goleiro. Você não viu ali, Golaço do o Coronado, jogador? golaço. O Jandrei, Chute corajoso. ele caiu na bola. Ele não saltou. É isso que eu falei. É diferente. Ele soltou uma gilete. Mas ele não tinha jeito de não cair, Mira. Ele tinha. Não, ele caiu. Ele caiu. É, não pulou, ele ele tinha caiu. que ter uma impulsão maior para pegar O essa Carlos bola. Miguel pegava essa bola. É difícil, é muito difícil. Por falar em Carlos Miguel, então vamos pro segundo gol do São Paulo, marcado pelo Kaká. O Kaká é o seguinte, ou ele vai lá na frente ou ele marca atrás. Com ele não tá fazendo gol de tudo quanto é lado. Ele quer fazer gol. Tá 3x3, Você já tá Eu conectando. não tô cornetando. Tá conectando. É a realidade dos Não é fatos. realidade nada. Ele O fez cara um- tava ali. não é realidade. Ah, não, não tô criticando, eu só tô falando que ele é um fazedor de gols. Ele fez gol na frente. Tá criticando fazedor de gol. Opa, mas ele tem 3 a favor e 3 contra. Tá 3x3. Como é que é a média dele? Não é média, é a realidade. Os números dele tem 3 gols a favor e 3 gols contra. Então, seu Paulo Sérgio, os números não mentem. Ele é ou não é fazedor de 2 gols? contra 1, mano. Chegou 2 É, contra 1. vamos fazer quadradinho no Paulo agora, pra depois levar pro cantão. Mas é informação, com números. Não, que palmeirense não, sou Londrina. Ele tentou cortar o lance. Quem falhou nesse lance aí foi o Wesley. Quem falhou nesse lance foi o Wesley. Porque o Igor Gomes já vem lá de trás.
Já vem lá de trás. E hoje o Wesley foi muito mal. Então, um jogador como o Wesley hoje tem que acompanhar o lateral quando você não tá bem, tá fazendo uma coisa. Isso é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Todo mundo cornetando o... Não cornetei, eu só fiz eu só constatei um fato. Que ele fez o terceiro gol dele contra. Só isso. Mas ele tá coberto de razão, né, Miller? Ali o Wesley tinha que ter dado o apoio, principalmente porque o Corinthians tinha o Hugo pela esquerda. Né? Até porque se o Hugo tá marcando a grama, aí, ó. ele tem que encostar no jogador do São Paulo, né? Ele ficou marcando espaço e aí tomou o passe do Lucas na caneta. Por debaixo da perna, ou entre as pernas, que seja. Entendeu? Agora, realmente, o Wesley deveria ter acompanhado o Igor Gomes, que ele já vem, o Igor Vinícius, que ele vem lá de trás correndo, né, do jogador? Vem lá de trás. Lá de trás. Eu entendo que o Paulo foi muito feliz, a falha foi antes. Depois que cruzou, o defensor que tá ali, ele tentou impedir a bola para ir pro outro jogador do... Não, claro que não. É a terceira vez que ele faz Não, isso. agora vocês não, claro que não. O Paulo Sérgio é uma brincadeira. Claro que não. Eu abri o programa falando que tava com saudade do senhor. O senhor só dá na canela. Eu chego em casa, eu vou começar a vir fazer o programa com caneleira, hein? Vamos falar com o Brian lá da preciso de caneleira, fazer. O senhor tá toda hora na canela. É impossível. Eu lhe trato com carinho, lhe trato com amor. Tá. Bom, ó, a Ana levantou logo no início do programa, né? Na comemoração desse gol, Carlos Miguel, mão no peito do Caleri, Luciano, torcida do Corinthians jogando as coisas, os objetos dentro do gramado. Então a gente vai discutir essa atitude do Carlos Miguel, mas... Já quero que você comente aí o que você acha do nosso querido camisa 10, Luciano, gênio da bola, craque, amado por muitos de vocês aqui. Eu lembro o último gol que o Luciano fez, aquele gol contra o Tajeres. Eu falei aqui no vídeo, né? Falei assim, cara, o Luciano não jogou nada, mas achou aquele gol. E aí alguns inscritos falaram assim, eu prefiro jogador que não joga nada, mas faz golaço. Mas o problema não é o jogo que ele não joga nada e faz golaço. O problema é esse tipo de jogo, que ele não joga nada e entrega gol. Ou o jogo contra o Inter, que ele não joga nada e toma a posição de alguém que poderia render mais que ele. Essa é a grande questão. E há quanto tempo o Luciano não joga bem? Há quanto tempo o Luciano não joga bem pelo meio? Desde o Carpini. Desde o Carpini. Por quê? Porque é simples, gente. O motivo é simples. O Luciano não é meia. Ele é um bom segundo atacante. Nós não podemos confundir o Luciano meia do Luciano segundo atacante. O Luciano segundo atacante, ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. O Luciano meia, ele é uma piada. Ele é medíocre. Ele é talvez mais do que medíocre. Por quê? Porque ele não é meia. O meia, ele tem que ter 3 características. Tem que ser um meia clássico, ou melhor, existem 3 tipos de meia. O meia clássico, o Ganso, o Arrascaeta, o Rames, o Veiga, é o meia clássico, o meia da assistência. Você tem um meia dinâmico, como o Rodrigo Nestor, que é aquele meia que está em todos os lugares, o De La Cruz, o meia que corre, que carrega a bola, que tem um passe curto, que tem um passe longo e tal. Não vai achar aquele passe entre linha milimétrico ali, mas vai estar sempre, tá? E você tem meias como o Wellington Rato, por exemplo, o meia que dribla, que cria jogadas com drible, que é o que o Lucas faz. Por que a gente insiste tanto com o Lucas pelo meio? O Lucas não é o meia clássico. O Lucas não é aquele cara que vai dar um passe entre 3 jogadores e achar o outro na cara do gol. O Lucas não é aquele passe que vai estar olhando pra cá e vai ter um cara do lado de cá livre, ele vai virar o pé e achar o cara livre como o Ganso faz. Não. Mas o Lucas, ele é o cara que vai desmontar a defesa adversária com drible, com 2 dribles, com 3 dribles, com uma arrancada. O Lucas também não é meia, mas ele atuando por dentro joga 1 milhão de vezes mais que o Luciano, que é 1 a menos. Essa é a principal questão. O Zubeldia tem que entender que a camisa 10 está nas costas do Luciano por um acaso do universo. O Nicão, que era o nosso meia, foi embora, foi emprestado, e o Luciano herdou essa camisa 10. Mas ele não é um meia, longe disso.
e ele só funcionava no Dorival, como Dorival, porque no estilo Dorival, como o Dorival construía, todas as construções do São Paulo eram prioritariamente pelo meio, por dentro. E o Luciano, ele consegue fazer essa tabela curta, ele consegue fazer um 1-2. O problema é, o Luciano não é um cara do passe, o Luciano não é o cara do drible, o Luciano não é o cara da dinâmica. Essa é a principal questão. Para você jogar nesse 4-2-3-1 do Zubeldia, do Carpini, que é diferente, o 4-2-3-1 do Dorival, do 4-2-3-1 do Zubeldia. O 4-2-3-1 do Zubeldia, o meia precisa ou ser um meia dinâmico, ou ser um meia clássico, ou ser um meia criativo como o Lucas, o meia que dribla. A gente tem do lado esquerdo o Nestor, que é um meia dinâmico, que cai para um lado, cai para o outro, que ajuda a marcar, que ajuda a construir. Do outro lado, nós temos o Rato, que é um meia mais driblador, ele dribla para fora, ele dribla para dentro, ele tem a bola invertida, então ele consegue criar e também é bem dinâmico, né? E por dentro nós temos essa piada chamada Luciano, que no meio, por dentro, jogando, atuando como 10, é uma piada, é ridículo, é medíocre. Não é que o Rogério inventou isso, eu já falei e volto a repetir. Quando o Rogério era o técnico do São Paulo jogava no 4-4-2. Lembra? Tinha Rodrigo Nestor como meia esquerda, Igor Gomes como meia direita, Luciano e Caleri na frente. O que o Rogério falou assim? Ele falou assim: ô Luciano, quando essa bola for sair dos volantes, quando essa bola chegar nos meias do São Paulo, o que você faz? Recua, vem um pouquinho para dentro para ajudar na criação. E o que acontecia? O Luciano saía do ataque para o meio e o zagueiro não acompanhava. Então o Luciano sempre vinha sozinho e criava superioridade numérica para ajudar na construção. Hoje o Luciano ele é um meia, mas para você atuar naquela função você tem que saber se desvencilhar da marcação. E o Luciano não sabe, porque ele é lento, porque ele é fraco, porque ele não tem visão de jogo. Como segundo atacante, com os outros criando para ele, ele consegue. Porque ele só tem que pisar e bater, ele só tem que dominar e bater, ele só tem que dar um tapa na bola para dar assistência para alguém, tem que cabecear, tem que fazer gol de primeira. Ele é bom nisso, a gente não pode tirar o mérito dele, mas como meia ele é uma piada, ele é ridículo. E hoje a atuação do Luciano custou o resultado. Há quanto tempo que o Luciano não joga bem? Desde o começo do ano. Eu tava fazendo as contas esses dias. O Rames Rodrigues, que não joga. O Rames Rodrigues, que não joga pelo São Paulo, precisa de menos tempo em campo para participar de mais gols que o Luciano. O Rames Rodrigues precisa de menos tempo em campo para participar de um gol que o Luciano. E o Luciano é o nosso meia. O que dizer? Eu quero que você deixe a sua opinião sobre o nosso querido Camisa 10. Vamos falar sobre o jogo. O jogo de hoje é o típico jogo que o São Paulo perde 2 pontos. Deixou dois pontos escapar porque fez um bom jogo. E eu tava assistindo o vídeo do Barolo e algo que ele fala é bem verdade, né? Às vezes o que me incomoda no São Paulo é que o São Paulo faz o gol, controla o jogo, mas não tem aquela gana de fazer fazer 2. Né? Aquele foi o Garro, não sei se foi o Garro ou se foi o Coronado, sinceramente eu não me lembro o jogador que fez o gol. Ele nunca mais acerta um chute daquele na vida dele. Assim como o Gustavo Mosquito nunca mais acerta um chute daquele na vida dele. Com todo respeito à instituição Corinthians, que eu respeito muito, por ser um time grande, por ser um rival, e nós temos que respeitar sim. Esse time do Corinthians, os 11 jogadores e os reservas, é um time tenebroso, mas horrível. Ali você tem talvez o Carlos Miguel
E o Wesley que salva nesse time só. O resto dos jogadores são muito ruins. Mas muito ruim. Se o São Paulo aperta, o São Paulo poderia ter metido 2, 3 fácil no primeiro tempo. Porque a marcação do Corinthians às vezes dava uns espaços e o Lucas gerava uns espaços assim, enormes. Se o São Paulo tivesse tido um pouco mais de coragem, o São Paulo teria ganhado fácil. O São Paulo teria ganho fácil. Mas não teve, o Corinthians achou os seus gols. Total mérito. Mérito do Corinthians. Na sorte. Mas o futebol é assim. O futebol nem sempre o melhor ganha. No futebol nem sempre o melhor vence. E é por isso que o futebol é tão apaixonante. Mas o Zubeldia, ele tem... E eu acho que ele tá fazendo isso. O Zubeldia, ele tá dando oportunidades pro Luciano. Ele tá vendo que o Luciano não tá rendendo, mas ele tá insistindo. Por quê? Porque quando ele tirar o Luciano do time, quando ele sacar o Luciano do time... ele não vai poder falar assim, o Luciano não vai poder falar, pô, mas eu não jogo, eu não tive oportunidade. Ele tá tendo. O Luciano tá tendo oportunidade, tá tendo minutagem, tá tendo tempo de jogo. E graças a Deus, o Wellington Rato tá voltando de lesão pra assumir essa ponta esquerda, como ele faz com muita qualidade. O Rato é um dos tipos de jogador que me surpreendeu muito. E ele evoluiu, quando chegou no São Paulo, evoluiu bastante. E o Lucas vem pro meio. Porque o Lucas, por dentro, realmente é muito acima da média, muito diferenciado. Parece que pratica outro esporte. O Lucas Moura jogando parece que é outro esporte. Então, gosto muito dessa ideia do Lucas por dentro. A grande questão é que, às vezes, eu acho que o Zubeldia demora um pouco mexer, cara. Às vezes, eu acho que ele demora um pouco. A gente tem que ter calma, porque ele ainda tá conhecendo o elenco. Ele não tá há 3 meses no cargo. Mas às vezes eu acho que ele dá umas vaciladas, assim, demorando um pouco, mexer demais nesse time. Eu quero que você deixe a sua opinião, deixe seu comentário, eu quero muito saber. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!